Pode ser, meus irmãos. Bom dia a todos, que Deus abençoe você, a sua casa, a tua família. É uma manhã especial para nós estarmos aqui, juntos, adorando o nome de Jesus, glorificando o nome dEle. Nós já fizemos o momento da canção, o momento de adoração. Agora é o momento a qual o Senhor, Ele dispensa a sua palavra sobre nós. Um momento de extrema importância para nós. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está queimando no meu coração durante essa semana. Está lá no livro de Salmos, número 127. Salmo de número 127. Graças a Deus. É um salmo que traz muitos ensinamentos para a gente. É um salmo atual. Salmos são cânticos. Esse é mais um cântico de romagem. Quem escreveu foi Salomão. Vocês encontraram aí, amém? Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente que granjeastes. Aos teus amados Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a tua aljava. Amém, queridos? Oração nunca é demais, eu costumo dizer. Estenda suas mãos para cá, ore por mim, me abençoe mais uma vez. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, Deus. Louvamos o Senhor pela tua presença, pelo teu poder, pela tua glória, que foi manifesta aqui neste lugar através dos louvores. Pai, o Senhor sempre dá um jeito de falar conosco, Pai. Encontre uma maneira de falar conosco através da tua palavra. Que nós não venhamos a estar distraídos. O Senhor sempre está falando. Somos nós que às vezes estamos com os ouvidos tapados, com os olhos fechados. Por isso nessa manhã, abre, Deus, os nossos olhos espirituais. Abre, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos sair daqui com a posse da vitória, com a posse da Tua Palavra, direcionados para vivermos uma semana, Deus, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, Deus. É o que nós te pedimos. Nós repreendemos todo o mal, tudo que passou durante a semana, todo estresse, toda preocupação, todo levante do inimigo, Pai, que caia por terra, todo pensamento, Deus, fora, desconstruído sobre nós, que caia por terra, e que nós possamos, neste momento, prestar atenção naquilo que o Senhor tem para entregar para nós dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu estive pensando durante a semana sobre este salmo, pensando sobre a minha vida, pensando sobre a vida da igreja e, claro, pensando na sociedade como um todo, levando em conta que nós não podemos nunca desconsiderar, queridos, duas coisas que é importante a nós. Quando nós estamos pregando, lendo ou falando da Bíblia, eu não posso desconsiderar o contexto. Qual é a mensagem que o salmista queria passar? É inapropriado, é uma falta de senso, é uma falta de cuidado você não considerar o contexto, para quem que ele falou, como é que o povo vivia na época. Só que também é inapropriado eu não trazer essa palavra para os meus dias. Eu aplicar essa palavra para segunda-feira, para terça, para amanhã. O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver Salomão escrevendo um salmo? Salomão escreveu dois salmos que são diretamente ligados a ele, 72 e o 127, que é o que nós estamos lendo. O que tem a ver isso com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? E mais, se a palavra de Deus é viva, e quem acredita aqui, amém, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela precisa se cumprir no dia de hoje, ela precisa ser atual. A palavra de Deus, ela é contemporânea, ela é atual. Salomão, quando escreve esse salmo, meus irmãos, ele está no seu auge. Ele está em plena fama. Ele está em plena ascensão.
Salomão é um homem que herdou, a maioria do que herdou, com a ajuda do seu pai. Tudo que Salomão ele entregou para Deus era despojos de guerra do seu pai Davi. Quando Davi ele morre, então ele deixa despojos de guerra, muita riqueza. E a Bíblia diz que fora esse monte de riqueza, porque Davi era guerreiro, ele vai também ajudar a Salomão na planta, porque essa é a função do pai. Ele dá destino, ele dá uma visão clara, ele mostra o que Deus quer. Deus quer que você construa, mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que você gosta, não é do jeito que eu gosto. Existe um jeito certo de construir para Deus, existe um jeito certo de edificar para Deus, existe um jeito certo de cantar para Deus, existe um jeito certo que agrada, de fazer as coisas que agradam ao Senhor. Então Davi diz, tem riqueza, tem ouro, tem prata, só que também tem a planta. Deus quer que você faça assim. O templo precisa ter 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. É assim que Deus pediu, é assim que tem que ser. Salomão, não tira nada da sua cabeça, não tire nada do seu coração, não tire nada das suas ideias, não tire nada da tua sabedoria. Tema ao Senhor e siga os seus mandamentos e siga os seus preceitos, e assim você vai prosperar. Assim você vai se dar bem diante do povo e diante de Deus. Salomão então começa a fazer alianças. A primeira aliança que ele faz é com a fenícia, porque a melhor madeira da época era a fenícia, hoje é o Líbano. Para você conseguir cedro, você teria que ir na fenícia. Cedro é uma madeira resistente que era usada na coluna do templo de Salomão. Então de Jerusalém até a fenícia, que hoje é o Líbano, em linha reta é 200 quilômetros. Ele começa a enfrentar grandes desafios apesar de ser jovem. Mas você lembra que a primeira coisa que Salomão pede ao assumir o trono não é dinheiro, não é fama, não é poder. Você se lembra o que ele pede, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão comigo? O que Salomão pede? Sabedoria. E o que Deus dá? Sabedoria. E por que você não pediu riqueza, nem fama, nem poder, nem glória? Vou te levantar como ninguém, eu não levantei ninguém. Eu vou te dar ouro como eu nunca dei para ninguém. Eu vou te dar prata como eu nunca dei para ninguém. Eu vou te dar unção, governo, autoridade como eu nunca dei para ninguém, porque você pediu a coisa certa. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair. Rainhas vinham pegar conselhos com Salomão. Rainhas da África, rainhas da Ásia, homens e mulheres que precisavam de um conselho, Salomão tinha o que falar. Salomão era aquele homem, queridos, que ele sempre tem o que dizer. Diferente de mim, diferente de você, que às vezes a gente se cala diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações, a gente não sabe explicar. Salomão, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma explicação. Ele dizia, nada é novo debaixo do sol, tudo já aconteceu, tudo vai acontecer de novo, e a vida é um ciclo. Ele transitava numa sabedoria dada por Deus e dada pelo alto. Então você pode entender a logística. Tem que trazer madeira de 200 quilômetros, navio, aliança, dinheiro. Depois que você conseguiu madeira, você tem que conseguir artifícios que trabalham com ouro, que trabalham com prata, mão de obras, arquitetos, pedreiros, engenheiros, tudo que tem do melhor da época. Salomão tem que trazer para Jerusalém, que é o local da cidade do templo. Ele tem que fazer muitas alianças. Jerusalém, ela está unificada no começo do reinado de Salomão. Ela vai se dividir depois entre reino do norte e reino do sul, mas agora é uma só. Davi uniu todas as tribos, todos estão juntos com Salomão, todos estão olhando para o mesmo sentido que Salomão olha, todos estão debaixo do governo, que agora é o governo de Salomão. Salomão governa sobre Israel. Quando ele fala, as pessoas ouvem, ele tem respeito, ele tem estima, ele tem carinho, ele tem consideração. A história no livro das Crônicas e Esdras vai dizer que ao mesmo tempo que ele constrói o palácio, ele também constrói o templo. Então é uma construção alucinada, frenética, é uma vida alucinada, frenética, é uma vida que precisa de muito planejamento, porque a história diz que o templo de Salomão, que já é grandioso, que já é uma majestade incrível, é um casebre perto do palácio de Salomão, porque o palácio dele é muito grande, é muito gigantesco. Quiçá dizer que um homem que tenha 800 mulheres, onde coloca tudo isso? Qual é o espaço da sua casa? Quantos quartos tem a sua mansão, o seu palácio? Ele está construindo, ele está crescendo, ele está edificando, ele está focado, ele quer fazer aquilo que o teu pai tinha no coração. Apesar de Deus nunca ter pedido para Davi uma casa, Davi decidiu fazer uma casa para Deus, dizendo, não é justo eu ser rei e estar morando num palácio enquanto a Arca da Aliança mora numa barraca. Eu quero construir algo para o Senhor.
E o próprio Deus disse: você não vai construir, quem vai construir é o teu filho Salomão. Para nós termos noção, meus irmãos, de dimensão, o templo durou 7 anos. O templo do Edir Macedo, eu não sei quem foi lá. Quem não foi, eu convido você aí, queridos. É lindo, maravilhoso aquele templo de Salomão da Igreja Universal. É a coisa mais linda quando você entra naquele lugar. Tudo que você imagina do melhor, que tem do melhor de tecnologia, de construção, de engenharia, aquele lugar é lindo. Mas aquele lugar nem se compara ao templo de Salomão. Aquele é uma réplica. Mas o templo de Salomão, meus irmãos, nos dias de Salomão, nos dias de ouro e prata, foram 600 bilhões, eu falei 600 bilhões, só de ouro e prata, porque a Bíblia dá o peso de ouro e prata, mas a Bíblia não dá o peso de pedras preciosas, de madeiras e o restante que foi usado para construir. Só de ouro e prata, hoje, né, com a nossa inflação, se for trazer hoje, dá mais de 10 tri, nós estamos falando da casa de tri, 8.900 toneladas de ouro. Toneladas, é por isso que Nabucodonosor queima o templo quando ele invade para levar o povo para a Babilônia. Isso dá aqueles metade de ouro, metade da quantidade de ouro do que os Estados Unidos tem hoje na sua reserva como um país e como a maior nação do nosso planeta. Olha a grandiosidade da obra, olha onde Salomão vai chegar, olha o que Salomão está construindo. Nesse mesmo tempo, eu gostaria que você entrasse comigo, queridos, e pensasse isso. Ele era corrido a vida dele, sim ou não? Claro que era. Ele tinha que dar muitas ordens, sim ou não? Ele tinha que cuidar de muitas coisas, sim ou não? Sim. Nesse mesmo momento, tem uma hora que ele para tudo. Eu creio que ele já viu seu pai Davi escrevendo muitos salmos. Salmos de cânticos, de romagem. Ele tem uma coisa muito linda que os outros salmos não têm. O que é? É o selá. Eu não sei se na tua tradução tem, mas as traduções mais antigas, eles vão lendo os versículos e tem uma parte que escreve selá. Tem algumas traduções que são mais originais. Na tradução contemporânea, a minha é NVI, ele tira o selá e coloca ponto e vírgula. Vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, ponto e vírgula, selá, porque é um cântico. E o que o judeu ele entende como isso? Selá é, para, gente, para e escuta o que vocês acabaram de cantar. É o interlúdio, na música a gente chama isso de interlúdio. Nos salmos a gente chama de pausa. Para, dá um tempo. Vocês têm noção do que vocês acabaram de cantar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós estamos construindo muitas coisas, nós estamos edificando muitas coisas. Jerusalém está no seu auge, Jerusalém está no seu maior patamar, mas não se deixem enganar. É o Senhor que está edificando a casa, senão nós estamos trabalhando de maneira vã. Não se deixe enganar, tem muita gente, tem muito estrangeiro, tem muitos soldados, o exército está com armas, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pausa, para, respira e pensa no que vocês acabaram de cantar. E sintam-se cuidados e amados pelo Senhor, mesmo em meio a essa correria, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a essa grande construção que nós estamos fazendo. E ele vai dizer assim: olha que lindo. Gente, é inútil vocês acordar cedo e vocês dormir tarde. Comer penosamente o pão que vocês trabalham, que vocês granjeiam, porque aos teus amados Ele dá enquanto dormem. E o que Deus dá para mim e para você enquanto a gente dorme? O que o Evangelho prometeu. É o que eu prometo, é o que os pregadores daqui prometem. Comida, bebida, vestimenta, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Lembra do contexto, para não ficar muito alegórico? E todas essas coisas, as demais coisas, não é carro, casa, chave. O que é as demais coisas? Jesus falou 2 ou 3 versículos antes: comida, bebida e vestimenta. Trazendo para os nossos dias, Deus vai te dar tudo que você precisa para sobreviver nessa terra. Calma, relaxa, fica tranquilo, tem um pai que cuida de você. Você tem o sustento, e o sustento não vem de você. O sustento não vem da construção, o sustento não vem dos guardas, o sustento vem de Deus, que é o nosso pai e que é quem cuida de nós. Deus está cuidando de nós. E aos teus amados Ele dá o quê? O que Deus dá enquanto nós dormimos, queridos? Ar para respirar. O cérebro, pela própria ciência, diz que ele trabalha no mínimo. Ele está numa rotação de 100 ali.
alegoria, usando porque eu não tenho cientificamente os dados para passar para vocês. Se o cérebro está 100, ele vai diminuindo, ele dá a carga mínima para manter o seu corpo vivo durante a noite. O seu coração desacelera, o seu corpo gera energia para que você tenha uma noite tranquila. Salomão está dizendo, gente, tudo o que nós precisamos e tudo o que for necessário, Ele nos dá. Se nos dá, estou entrando na mensagem entre formigas e pássaros. Se nos dá enquanto eu durmo, imagina quando eu estou trabalhando. Se Ele me dá enquanto eu descanso, imagina quando eu estou trabalhando, quando eu estou em parceria com Ele. É por isso que o versículo não pode ser interpretado, estou falando do maior construtor. O versículo não pode ser interpretado dessa maneira. Se Deus dá enquanto seus amados, então eu vou dormir até meio-dia, eu vou ficar na minha casa, eu não vou fazer nada, eu vou largar minha vida, porque Deus me ama, e se Deus me ama, Ele vai me dar. E Salomão está dizendo, não, no sono Ele te dá o que você precisa. Mas saiba de uma coisa, ainda que seja para nós comum abrir os olhos, no reino espiritual, você não acorda, meus irmãos, preste atenção. Satanás, ele luta a madrugada inteira para te tocar, e você só acorda, e você não acorda no reino espiritual, você ressuscita, cada noite você morre, você entra em carga mínima, e o seu corpo começa a ser alimentado pela máquina que Deus criou, e de repente você ressuscita, para em parceria entrar no reino de Deus de novo, juntamente trabalhar com Ele, e juntamente mais um dia, começar a edificar, começar a granjear. Então dormir e acordar, que para a gente é comum, deveria ser um milagre, a qual nós deveríamos acordar de manhã e dizer, Pai, obrigado, porque mais um dia o Senhor me deu fôlego de vida, e são coisas muito complexas para mim entender, para você entender. Salomão, nesse período, ele está dizendo isso, queridos, olha, Deus vai dar tudo para os seus filhos. E eu vou ler o último depois, porque ele vai falar o que compensa mesmo. Não é tudo isso que a gente está fazendo. O que compensa mesmo. Não é templo, isso não é herança do Senhor. Ele vai dizer o que faz o cara feliz é encher a casa de filhos. É ele ter o seu filho, é ele ter sua família. Isso chancela. A alegria do homem é o filho das suas mocidades. Quando ele enche a sua aljava disso, ele não vai ser envergonhado. Os inimigos dele não vão destruir eles. Ele está dizendo, gente, não somos nós que estamos edificando, é Deus. Não somos nós que estamos guardando, é Deus. Deus está nos dando, ainda quando nós estamos dormindo. E nós somos muito felizes porque estamos tendo a nossa família e vendo a nossa família sendo edificada pelo Senhor, por Jesus. Tá bom, legal. Já percebi que Salomão é um cara ocupado. Já percebi que Salomão é um cara que soube priorizar as coisas. E agora eu entro para nós, queridos. Eu entro para mim. Eu refleti isso para mim, na minha vida. E a partir do mês que vem, já corto alguns hábitos. Você vive tudo que prega, pastor? Não. Mas pode ter certeza, eu corro atrás daquilo que eu prego. Eu tento. Pelo menos tentar eu tento. Depois que eu desço desse lugar, eu tento correr atrás daquilo que o Senhor falou para mim, daquilo que o Senhor falou para você, e me tornar o mais parecido possível daquilo que a palavra me dá a condição de fazer, segundo a vontade do Espírito Santo e o poder de Deus que nós opera. 86% dos brasileiros têm acesso à internet. Os irmãos do Amazonas, estavam aqui os missionários, a gente acha, meu Deus, sabe nem mexer no celular, mexe melhor do que eu. Tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, tem conta digital, lá no Amazonas. O Zirmo falou para mim, pastor, lá tem painel solar, chegou o painel, não tem energia, mas tem painel solar. Chegou o painel solar, chegou a internet, chegou o mundo na aldeia. A gente tem acesso ao mundo, vídeos, séries, tudo que a gente vê na sala da nossa casa. 86% tem acesso. O Brasil, ele é o segundo lugar no ranking mundial de acesso à internet. As pessoas ficam em média 7h30 na internet. A pesquisa não é da G1, porque eu nem trago pesquisa da G1, não confio neles. Engineering Screen Time é uma pesquisa de fora, que diz que o brasileiro fica 2 horas em média só no TikTok. Eu falei 2 horas por dia só no TikTok, vendo dancinha. O sono do brasileiro, sabe para quem que a gente perde, irmãos? Só para o Japão. A gente só perde para o Japão. O Brasil é o país que menos dorme, perde para o Japão. Em média,
6 horas. Enquanto a medicina diz que um adulto ele precisa dormir de 7 a 9 para você ter uma velhice saudável. Enquanto a criança diz que dependendo da idade, aí aumenta 12 horas, 14 horas, o recém-nascido dorme quase o dia todo. Mas um adulto, para nós aqui, é de 7 a 9. Se você está fazendo menos, nós estamos debaixo de desobediência. Nós não estamos descansando. Entre formigas, 21 milhões de pessoas, de famílias, recebem um Bolsa Família e não querem trabalhar. Não é porque não tem saúde, não é porque não tem oportunidade, não é porque falta emprego, é porque não querem. Entre pássaros e formigas, a igreja ela vive o extremo. Eu vivo o extremo. Porque ou o Giovanni está igual louco, trabalhando madrugada, dia, noite, sábado, domingo. Ou eu estou acordando 11 horas, não quero saber da vida, não quero produzir, não quero me esforçar, não quero trabalhar. E a Bíblia ela está dizendo para nós, meus irmãos, através dessa palavra, gente, ouçam a minha palavra. Para você que abriu mão de muitas coisas, para você que já não quer mais nada, para você que já não tem mais sonhos, projetos, é o mesmo Deus que inspirou os evangelhos a escrever: olha para os pássaros, descansa um pouco, para com essa loucura, para com isso, você vai se dar mal, a sua saúde você vai se desgastar, você vai se sobrecarregar, você vai ter um problema de saúde, não é se, é quando, vai acontecer, vai chegar. O corpo não aguenta, olha para os pássaros, descansa. É o mesmo Deus que está falando para nós em Provérbios 6,6. Preguiçoso vai ter com a formiga, ela não tem chefe, ela não tem ninguém mandando, mesmo assim ela levanta, ela junta, ela se prepara para o inverno, ela guarda o seu alimento, ela guarda a sua comida, mesmo não tendo chefe. Então a parceria bíblica é essa. Nós temos que transitar e sair dos abismos, como Salomão está dizendo: olha, eu estou trabalhando demais, nós estamos buscando demais, nós estamos construindo demais, mas quando for a hora para adorar a Deus, nós largamos tudo e louvamos o nome do Senhor, porque Ele é Deus digno de glória, de poder, de honra e de louvor. Quando for o momento de nós cuidarmos da nossa família, então nós largamos tudo, porque é o momento mais importante, ter a mesa com os filhos, ter a mesa com a esposa, ter a mesa com a família reunida, porque é isso que realmente importa. A construção vai ficar, tudo vai passar, essas coisas que nós granjeamos tanto, que nós se esforçamos tanto, vai passar. E a inconstância, queridos, Paul Washer vai dizer: o Facebook testemunhará contra nós nos dias do juízo. Quando nós olharmos para Deus e dissermos: Deus, eu não tenho tempo para te buscar. Facebook vai ser a nossa testemunha. Porque as agências de fora já estão falando: os brasileiros ficam 2 horas só no TikTok. Mas a gente não lê a Bíblia 10 minutos. A gente não escuta, não para ouvir um louvor. A gente não tem esse selar que o Rabino está falando: nada mais, nada além de ti. Selar, só quero a ti, nada mais. Vocês têm noção do que vocês estão cantando? Para quem que vocês estão cantando? E a vida que vocês estão levando está condizendo com aquilo que vocês acabaram de cantar? Põe o pé no chão e faça essa canção encarnar dentro de você e realmente se tornar uma verdade dentro do Giovanni. Quando o Giovanni tiver que fazer escolhas, se tiver que perder dinheiro, ele perde. Se tiver que fechar a igreja, fecha. Porque o meu ministério não é um microfone, o meu ministério não é a igreja esconderijo, o meu ministério não está firmado aqui. Se tiver que perder tudo para priorizar a presença de Deus, para priorizar a graça de Deus, para priorizar o tempo no quarto com Ele, na viração do dia Ele vai estar lá. Então essa canção vai se tornar uma verdade. Se eu tiver que sair do meu emprego, eu saio, porque eu confio que Deus vai cuidar da minha casa e Deus vai cuidar dos meus. Eu estou falando: Deus, eu não quero ser um preguiçoso e ficar deitado o dia inteiro,
mas eu também não quero ser um louco que fica alucinado, juntando, e no final não deu em nada. Eu quero transitar entre formigas e pássaros, e ser um homem que agrada ao Senhor, ser um homem que acredita que tudo é um milagre. Acordar de manhã e ir trabalhar com o Senhor é um milagre, mas eu não vou fazer nada disso, sem antes levantar a mão para o céu e dizer: se o Senhor não edificar a casa, nós estamos trabalhando em vão. Se o Senhor não vier aqui neste lugar, nós estamos fazendo em vão, nós estamos cantando em vão, nós estamos vigiando em vão, porque é o Senhor que guarda. Nós temos que trabalhar em parceria com o Senhor, meus irmãos. Temos que viver uma parceria com Deus. Essa palavra me pegou essa semana, porque, queridos, não é fácil ser pastor de igreja. Não é fácil ainda quando você trabalha fora, porque você chega 5 horas cansado do serviço, aí você tem que vir, tem que pensar, responder mensagem, atender os irmãos, e tudo isso para mim não é peso, é privilégio. Mas eu me peguei muitas das vezes deixando o Davi brincar sozinho, para ter que ficar atendendo mensagem, para ter que ficar respondendo as pessoas. Eu me peguei, eu estou falando de mim, eu estou pregando para mim, irmãos. Não se sintam ofendidos. E se você está sentindo também, glória a Deus por isso, porque Deus te ama, porque Deus corrige aqueles que Ele ama, e porque Deus quer ver você ter uma saúde, Deus quer ver você ter um equilíbrio. E quantas vezes eu chego em casa cansado, e o Davi fica lá: pai, vamos brincar, e você brinca 5 minutos, e já acabou, já esgotou a força. E Deus ministrou ao meu coração: cara, não adianta você ter um ministério bem sucedido se você não tem tempo para brincar com teu filho. Não adianta você ter um ministério bem sucedido se você não tem tempo para sair com tua esposa. Não adianta ter um ministério bem sucedido se você só trabalha dia. Irmãos, descanso é mandamento, é ordem. É ordem. Deus descansou e ensinou os teus filhos a descansar. O homem foi criado no 6º dia, e no 7º Deus descansou. A gente começa descansando, a gente não começa trabalhando, queridos. Adão, ele começou colhendo no jardim do Éden, e quando ele chegou tinha todas as árvores, todos os frutos. Ele não plantou, ele colheu para depois replantar. Nós começamos a nossa vida em gratidão ao Senhor, nós começamos a nossa vida no descanso. Só que percebe, meus irmãos, como isso é uma palavra forte que chama a nossa atenção. Ou o Giovanni está desse lado da ponta, ou ele está do lado de cá. Ou ele está alucinado, frenético, dormindo 2 horas da manhã, acordando cedo. Ou ele está o oposto: agora não quero fazer nada, aos teus amados ele dá enquanto dorme. E a gente usa versículos bíblicos, texto, sem contexto. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós precisamos priorizar. Desliga esse celular. Eu corrijo o Davi: sai do celular, Davi. E muitas das vezes ele estava olhando para mim e eu estou no celular, escorregando o dedo. Aí a gente, irmãos, com todo respeito, queridos, como pastor que eu sou de vocês, a gente quer vir no domingo, queridos, e quer receber a unção de Deus. A gente quer que Deus trabalhe como trabalhava antigamente, sabe? Eu vi, meus irmãos, essa semana o Davi Miranda pegava o microfone, ele falava: a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, demônios caíam com a paz do Senhor desse homem. Pessoas começavam a vomitar. O demônio não tinha coragem de sequer entrar na igreja, de sequer passar na calçada. Hoje ele entra na igreja, faz o furdúncio, causa divisão, contenda, fofoca. O boca aberta do pastor está aqui sem saber o que aconteceu. Por quê? Porque está 2 horas na internet, irmãos. Não ouve mais a voz de Deus, não tem mais direção, não tem mais tempo para nada, não para. Está alucinado como um louco, como um consumidor. Mas nesse mês de oração, nós vamos entrar no mês que vem, em julho, no mês da oração. É uma direção que Deus está nos dando. No mês da oração, nós vamos priorizar o que realmente importa, que nós vamos achar a célula de carga e nós vamos equilibrar as coisas. Você está entendendo? Eu não estou falando para você parar, não. Seja como a formiga, mas observe também os pássaros. Seja uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai para cima, uma pessoa que tem objetivos, propósitos, mas não esqueça, meus irmãos, se nós gastarmos mais tempo com entretenimento, com internet, com coisas fúteis, do que com a palavra de Deus, do que com oração, nós vamos ser só mais um crente no meio do IBGE, só a estatística. Mas como esses homens, grandes homens de Deus, eles oravam, queridos. Vocês conhecem o pastor Márcio Valadão? Pai da Ana Paula Valadão, pai dos irmãos do Diante do Trono.
O médico proibiu ele de ajoelhar. Ele desgastou as 2 rótulas por completo, de tanto que ele ajoelhava e de tanto que ele orava. A gente pergunta, por que será que os filhos dele chegaram onde chegaram? São conhecidos no mundo inteiro. 1990, se você lembra, o Diante do Trono revolucionou todas as igrejas com a adoração. Isso não é por acaso, precisa ser intencional, queridos. A gente precisa orar pelos nossos filhos, não vai ser automático, queridos. Nós estamos em guerra, o diabo está trabalhando para derrubar a nossa família. Nós precisamos profetizar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, na vida das nossas famílias. Dizer, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, Pai. Eu preciso fazer a minha parte. As contas chegam no final do mês. Mas eu não posso esquecer, é o Senhor quem está edificando, é o Senhor quem está guardando, é o Senhor quem está levantando, é o Senhor quem está dando pão, é o Senhor quem está cuidando, inclusive quando eu estou dormindo, porque é uma ordenança do Senhor. Se a gente sair, meus irmãos, vai por mim, eu vou começar por mim, tá? Não estou cobrando você. Se a gente sair um pouquinho do celular, ir para a Bíblia, ir para a oração, gastar tempo um pouquinho mais com Deus, a gente vai ver um milagre acontecendo aqui neste lugar. A gente vai ver as portas do céu se abrindo, unção sendo derramada, santificação sendo derramada, curas, milagres, prodígios. Eu ainda creio, irmãos, num Deus que cura. Eu ainda creio num Deus que estende as mãos. O que está acontecendo é a nossa distração. O que está acontecendo é que nós estamos muito distraídos com as coisas lá de fora. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, se nós voltarmos os nossos olhos para Deus, saber transitar nesse ambiente de que sim, eu preciso fazer a minha parte. Eu não preciso ser louco, frenético. Eu preciso confiar no Senhor. Eu vou gastar mais tempo com Deus. Aí nós vamos ver, meus irmãos, a nossa vida mudar completamente. Eu gostaria que você guardasse com todo carinho e respeito essa palavra aí no teu coração. Vivesse ela durante a semana. Não fale oi para ninguém sem antes falar oi para Jesus. Não fale bom dia para ninguém sem antes falar bom dia para Jesus. Não peça nada para ninguém sem antes pedir para Jesus. Amanhã eu vou também, queridos, acordar cedo. Eu vou trabalhar e nós precisamos, Deus, abençoa o meu dia, abençoa as minhas decisões, me livra do acidente de trabalho. Eu preciso fazer a minha parte e você precisa fazer a tua parte, mas não faça nada. Não saia da tua casa sem antes agradecer ao Senhor, sem antes consagrar os teus filhos, sem antes consagrar o teu casamento, sem antes consagrar as coisas. E nós vamos ver, queridos, que nós vamos ser presenteados com a herança que o Senhor tem preparado para mim e para você, no nome de Jesus. O tempo já se foi. Aplauda o Senhor por esta palavra.